Oi, eu sou a Aline Sena e eu falo sobre vida nômade. Hoje eu vou um pouco longe demais. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que foi para a estratosfera. Dina, tudo bem? Tudo, e você? Poxa, é um prazer te receber aqui. O prazer é meu. Me conta você. Você começou a viajar. Eu não sabia que uma nômade podia ir tão longe, né? E eu, assim, era pequena quando o primeiro homem chegou à Lua, né? E eu achei aquilo sensacional, assim. Fiquei com aquilo na cabeça. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Eu queria ver a Terra de longe, queria ver o espaço, né? E aí surgiram essas viagens comerciais para o espaço, aí eu me interessei, só que eram caríssimas, são caríssimas, né? Você tem que desembolsar o dinheiro à vista e esperar ser chamada, esperar a sua vez. E isso inclui o quê, assim? Você vai a 100 quilômetros de distância da Terra e de lá observa, mas nem dá para ver a Terra todinha, né? Você vê uma parte dela só. Então eu falei, bom, é muito investimento para pouca coisa, né? Porque eu queria ver a Terra de longe mesmo, redondinha. Aí eu comentei com o rapaz da agência do Marcos Pontes, que é o astronauta, que é nosso astronauta, né? Que agora é ministro. Eu liguei lá e ele tem uma agência de experiências. E eu falei, olha, mas eu vi na internet uma outra agência que é bem mais barata, né? Aí eu falei, agência, ele falou, não, mas isso aí é um passeio até a estratosfera, não é suborbital, né? É até a estratosfera. Eu falei, então eu quero fazer. Que interessante! Mas aí teve todo um preparo, né? Esse preparo não está incluso nesse preço, é uma coisa que você faz à parte? Eu fiz exames ortomoleculares, né? Que é com o cabelo, com o fio de cabelo, para ver os minerais que estão faltando no seu organismo, vitaminas. E a partir disso ela me receitou a reposição de vitaminas, de minerais. Então eu fiquei 6 meses fazendo essa reposição. E nesse meio tempo ela falou, eu tinha pressão alta, né? Então ela falou também que eu tinha que me preparar fisicamente, fazer academia. Como eu nunca fiz academia, que eu não gosto, né? Eu encarei essa. Eu li sobre você, eu assisti vídeos e tal, e eu vi sobre esse período de 6 meses de preparo. Eu viajei, pensei, nossa, ela deve ter se transformado numa super atleta. Não! Eu abandonei a academia no dia seguinte. Sério? Agora que eu retomei, porque eu emagreci muito e aí eu perdi massa muscular, né? Então os médicos falaram, você tem que, né? Porque daqui a pouco você já vai estar numa idade difícil, né? Que vai perder a vitalidade normalmente, então você precisa se cuidar. Então eu comecei agora, eu contratei um personal, mas faz 2 meses. Que maravilha! E eu namorava um inglês que mora em Manchester, né? E aí, bom, a gente tinha combinado uma viagem de férias que a gente se encontrava em algum lugar, assim, né? Para nos vermos a cada 3 meses. E aí nós combinamos de ir para Madagascar em Reunião, que eu amo o vulcão e o vulcão lá em Reunião estava em erupção, né? Então eu queria ver. Aí combinei com ele essa viagem e nesse meio tempo, quando eu liguei para a agência do Marcos Pontes, eu falei que gostaria também de fazer um voo de gravidade zero. Então ele falou que o jeito mais fácil seria ir para a Rússia, que lá daria para juntar essas 2 experiências, né? Fazendo uma mesma viagem. Eu falei, tá legal. Aí quando eu já tinha matado tudo com o meu namorado, me ligaram, né, da agência dizendo que tinha uma data onde eu podia fazer isso, que era justamente no meio da viagem com o meu namorado, né? Eu falei, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar para ele? Porque minha primeira
intuição, assim, foi largar tudo e fazer a viagem, né? Daí eu falei, ele é tão legal, eu não vou fazer isso com ele, né? Aí eu estava assistindo um filme do 007 e ele estava se preparando também fisicamente para uma viagem espacial e ele foi submetido à força G, né? Que é a força que você no espaço sente contra seu corpo mesmo. E um espião, para sacaneá-lo, ligou no máximo lá na 14G. Ele quase morreu, né? Começou a tremer todo, se descontrolou. Aí eu pensei, nossa, tá falando em força G, acho que é um sinal que eu devo ir, largar tudo e ir. Até meus amigos falaram, você devia pensar, não, é um sinal de que eu não devo ir, né, para sofrer isso. Aí eu falei, não, eu vou. Aí falei para o meu namorado, falei, vou com você, mas no meio da viagem eu te deixo, né, e vou pro meu rumo. Aí ele não gostou muito no começo, mas depois ele acabou aceitando. Feito! Parabéns, que decisão incrível! E por causa do 007! Ah, sensacional! Mas e aí, você não fez esse treinamento antes do agente inglês? Você também girou aqui no Brasil, lá em São José dos Campos? Como é que foi isso? Eu encontrei o Marcos Pontes lá em São José dos Campos e ele me mostrou como é que era um caça. Ele me mostrou, caso o piloto tenha um ataque, morra, sei lá, no meio do caminho, você tem que se ejetar do caça. Aí ele me mostrou onde que apertava o botãozinho para ejetar tudo. Eu falei, tá legal. Então, eu vi a máscara que ia ter que usar para oxigênio. Ele me preparou. Perfeito. E aí, assim, esses 6 meses, você foi sentindo a diferença no teu corpo? Como foi para você esse preparo, assim? Qual era a sua expectativa, assim, né? Porque um pré-viagem é uma coisa prazerosa, né? A gente preparar. E para a atmosfera, isso muda? Como que é? Olha, eu não senti muita diferença, mesmo porque eu não sabia quando que ia ser a viagem, né? Eu fui me preparando, mas sem saber quando que eu ia fazer, quando é que ia dar certo. E as vitaminas também, você não sente muita diferença se está com excesso, se está faltando alguma vitamina. Foi tranquila, essa fase não deu nenhum estresse, nada. Foi um acompanhamento normal. E na ida à estratosfera, né, o piloto falou, você quer dirigir um pouquinho o caça? Eu falei, lógico, como é que eu faço aqui? Ele falou, não, pega o manche, né? Aí eu peguei o manche e dei um leve torquezinho para a direita, a nave virou de ponta cabeça quase, né? Eu falei, meu Deus, eu falei, não. Falei para ele, não, dirige você que eu vou curtir aqui, né, o ambiente. Ah, sim! E a médica de fortes radicais, ela fez um relatório que eu podia ir até a força 4G, que é 4 vezes, né, o peso do seu corpo contra seu corpo. Mas aí o piloto falou, olha, eu contratei também fazer manobras radicais com o caça, essas manobras que eles fazem em guerra, né, de parafuso, ponta-cabeça, virar. E aí eles te enchem de saquinho, porque se você passar mal, né, você despeja no saquinho. E aí ele falou, eu posso ir para 5G? Falei, lógico. Aí ele, posso ir para 6? Claro. Aí ele falou, bom, agora 7 é o máximo, né? Não é permitido ir mais. Falei, tudo bem. Aí nessa eu passei mal. No 7 eu falei, ainda bem que era o último, porque senão eu ia querer ir mais, né? E aí você fez depois aquela experiência de gravidade zero? Sim. Aí foi bem divertido, né? Aí foi descontraído. Eu fui com um grupo de rapazes, eram 20 rapazes. Eu acho que eles eram amigos, mas eles não falavam inglês e eu também não falava russo, né? Mas foi divertido porque cada um se fantasiou de um super-herói. Então aparece na foto eu com o Super-Homem, com o Capitão América do lado.
E eles, Muito né, bom. voando. Foi engraçado. Você esteve em vários outros países antes da estratosfera. Sim, do 138. Como foi esse processo das escolhas desses lugares que você esteve antes? Quando eu era criança, também eu tinha uma certa fascinação pelo Egito. Tinha vontade de conhecer o Egito, né? Então, minha primeira viagem que eu fiz com a agência foi para conhecer o Egito. E não sei porquê, isso acabou sendo uma tendência. Eu gosto de lugares exóticos. Tanto que eu fui a primeira vez para os Estados Unidos há cerca de 15 anos, porque eu não tinha curiosidade nenhuma para conhecer os Estados Unidos, né? Então eu fui começando por esses lugares exóticos. Com 20 anos eu fui sozinha para o Marrocos, passei muitos perrengues lá, né? Porque imagina, há 45 anos o Marrocos como era. Era uma coisa terrível, né? Mulher não tinha lugar nenhum na sociedade. Você não podia entrar num bar, numa lanchonete, só tinha homens. Na rua eu levei um soco do nada, uma mulher estava passando, me deu um soco no estômago. Sofri, assim, uma agressão de um guia. Nós fomos fazer um passeio e a gente pagou pelo passeio e chegou lá, ele levou a gente bem longe e largou. Falou, agora vocês ficam aí, se virem para voltar. Eu, como assim? Nós pagamos o passeio? Ele falou, não, vocês pagaram para ir, não para voltar. Eu falei, não, mas... Aí, quando eu fui me aproximando, ele ameaçou, assim, me tocar né, na minha parte. Eu fiquei apavorada, né? Me convidou para jantar, eu falei que não queria, ele ficou... aí ele perguntou em que hotel eu estava, eu menti, falei que estava num hotel bem grande lá, né? Porque eu estava num hotelzinho pequenininho. Aí chegou no hotel, eu falei que ia até o quarto, já voltava e sumi. Fiquei lá mais de 1 hora olhando o carro, esperando que ele fosse embora. Também apavorada, eu tinha 20 anos, imagina, há muito tempo atrás, né? Então, eu assim, ia sem medo, sabe, para os lugares. Naquela época não tinha internet, não tinha fonte de informação, né? Eu ia para os lugares e lá eu decidi o que ia fazer. Eu não planejava nada, não sabia nada dos costumes dos lugares. Lá no Marrocos também eu comi carne de porco sem saber o perigo que representava, que lá eles não controlavam, né, a qualidade da carne. Eu tô com a impressão que esse é um motor que estimula suas viagens, não? Esse desafio, esse tipo de perigo, assim, eu não sei, o que seria inusitado, o que é desafiador, você sente isso? Eu gosto eu sou um pouco medrosa, mas eu deixo de lado o medo e encaro, né? Vou de cara e coragem, assim, para as coisas. Fui assaltada algumas vezes e uma vez levaram tudo, o traveler check, o passe de trem, passaporte, dinheiro, levaram tudo. Jogaram gás paralisante na cabine. Eu senti, assim, você sente que está acontecendo alguma coisa, mas não consegue se mexer. Eles entraram na cabine, pegaram bolsa, e aí quando eu acordei, estava sem a bolsa e não sabia o que tinha acontecido direito. Então, eu corri para cá, corri para lá, não vi ninguém, né, com a minha bolsa. Aí desci na próxima estação, chamei a polícia, falei que tinha acontecido, eles correram. Lá eu falei que umas pessoas tinham corrido para um canto, eles correram lá, e eu escutei uns gritos, mon Dieu, não sei o quê, mon Dieu, só escutava isso. Mas parecia meio falso, assim, uma coisa, porque tinha $3.000 na bolsa, né? Então, eu tinha contado isso para o guarda, eu acho que... Porque o guarda falou, a gente conseguiu pegar mas o que estava com a sua bolsa fugiu, né?
Então eu falei, acho que fizeram uma vaquinha lá, dividiram o dinheiro e ficou por isso mesmo, né? Foi em que ano isso? 1990, eu lembro direitinho isso. Foi. Aí eu tive que ir atrás foi um perrengue, atrás de passaporte, segunda via dos traveler checks, foi um processo bem desgastante. E eu guardava separado o seguro, né? Porque tinha seguro do traveler check, tinha seguro do passe de trem, então o passe de trem num lugar e o seguro no outro. Eu ia assim, prevenida, pensava em todas as possibilidades, né? Vou colocar o seguro aqui, vou colocar aí, tirava xerox também do seguro, colocava em outro lugar, aí até meu chefe na ocasião falou assim, nossa, Dina, você pensa em tantas possibilidades, se eu fosse você eu nem viajava, porque se for acontecer tudo isso, né? E acontecia mesmo. Não, gerenciamento de risco, né? Gerenciamento de risco é essencial, né? O seu investimento e continua sendo em viagens. Em viagem, não gasto com roupa, né? Mas nem assim, até minha mãe gosta, ela fala, olha, Dina, que bonitinha essa roupinha, eu nem olho. É muito bonito ver isso, assim, essa sua força, assim, não tem o que te assuste, o que te detenha, né? Assim, aconteceu tudo isso em 90 lá, com gás paralisante, com terrorista e tudo mais, e você foi no ano seguinte para a próxima aventura e para outra, e para outra, e para outra, não é isso? É. Só tentava me prevenir cada vez mais, né? Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar."